No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tudo o que você precisa saber sobre a aplicação de toxina botulínica. Então, nós vamos falar dos principais pontos de aplicação, da musculatura, dos músculos elevadores, músculos depressores, do mecanismo de ação, porque a toxina botulínica ela não vai paralisar o músculo, ela vai diminuir a força de contração. Então, fica comigo que nós vamos falar mais sobre todos esses conteúdos. Tudo o que você precisa saber para a aplicação de toxina botulínica. Então, a toxina botulínica é o procedimento que a gente mais realiza na nossa prática clínica. É o procedimento que os pacientes mais procuram. E é o primeiro que também a gente aprende a fazer. É um dos procedimentos que a gente tem menos complicações. Então, eu vou falar para vocês um pouco hoje sobre como que funciona esse procedimento. Quais os produtos que a gente vai usar, como que a gente vai preparar esses produtos, qual o mecanismo de ação da toxina botulínica, em quais músculos a gente pode aplicar, em quais que a gente não aplica. Então, tudo que você precisa saber para aplicar de uma forma eficiente esse procedimento. A toxina botulínica, ela não paralisa o músculo, ela diminui a força de contração. Quando a gente usa o produto, a gente vai estar colocando o Clostridium botulinum. Então, é um micro-organismo que vai ser injetado de forma intramuscular ou intradérmica para diminuição da força, para diminuir a força de contração daquele músculo. Como que isso funciona? Então, a gente tem um nervo, o axônio, que é o nervo motor. Esse nervo motor, dentro do nervo, a gente tem a acetilcolina. E aqui a gente tem o músculo. Então, o nervo, quando ele recebe uma informação, ele pede para o músculo contrair. Como o nervo e o músculo eles não podem se encostar, isso acontece a partir de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor, então, a acetilcolina. Quando o meu nervo recebe o estímulo, ele libera a acetilcolina e a acetilcolina manda o músculo contrair. Quando nós vamos utilizar a toxina botulínica, ela vai se ligar na passagem do axônio, aqui na passagem do neurotransmissor. Então, ela vai bloquear essa passagem. Então, no momento em que o axônio recebeu a informação, o músculo não contrai. Por quê? Porque a acetilcolina ficou retida dentro do nervo. Ela não consegue mandar informação porque o Clostridium botulinum ele se liga aqui na passagem do neurotransmissor. Essa reação, esse nervo que foi bloqueado pela ação da toxina botulínica, ele não vai mais funcionar, ele vai perder o efeito dele. Então isso aqui é uma denervação química irreversível. Esse nervo, esse axônio, então perdeu a função. Ah, mas então por que vai voltar? Por que o efeito da toxina sai? Por que o paciente volta a contrair o músculo? Porque o nosso organismo ele vai fazer um novo brotamento axônico. Então vai existir um novo axônio que vai brotar e vai começar novamente a fazer a mesma coisa que o outro axônio fazia. Vai liberar acetilcolina e quando acontecer a liberação de acetilcolina, o músculo vai contrair. Fisiologicamente falando, esse novo axônio demora em torno de 3 meses para se regenerar, para crescer no nosso organismo novamente. Por isso que a toxina botulínica tem uma duração. Ela não vai durar para sempre, né? Mesmo que aquele axônio onde ela agiu vai ficar denervado quimicamente para sempre, a gente vai ter um novo brotamento químico e esse novo brotamento químico acontece dentro desse prazo. Então, quando a gente fala em durabilidade de toxina botulínica, ela vai ter uma durabilidade de 3 a 4 meses, pensando em toda a questão da fisiologia dessa formação desse novo axônio. Então, além disso, além da denervação química que acontece, nós também temos diferentes padrões musculares. Então, a gente sabe que existem pacientes hipercinéticos, que têm muita força de contração. Tem os pacientes monocinéticos, que têm média força de contração, e os pacientes hipocinéticos, que têm pouca força de contração. Então, também a durabilidade vai estar relacionada de acordo com a força de contração de cada paciente. Quanto maior a força, menor o tempo de durabilidade desses produtos. Então, na hora da aplicação é importante eu saber qual a dose que eu vou aplicar com os diferentes padrões musculares que nós vamos estar trabalhando. Por quê? Porque sim, a durabilidade ela também vai ser dose dependente. Se eu usar uma dose muito reduzida num paciente com uma contração muito forte, eu vou ter um tempo de duração diminuído. E isso a gente sabe que prejudica muito
no nosso dia a dia. Se os pacientes fazem uma aplicação de toxina e ela vai durar menos de 3 meses, por exemplo, eles podem voltar reclamando porque não gostaram desse procedimento. Então é importante a gente ter essa ciência, saber aplicar. A gente não aplica igual em todos os pacientes, né? Porque os pacientes eles têm padrões musculares diferentes. Então isso também a gente vai estar debatendo em próximas aulas e é importante todos terem esse conhecimento. E além disso também a gente precisa dominar a anatomia da face. Então, quando eu quiser aplicar a toxina botulínica, eu tenho que ter conhecimento da parte muscular. Então, os músculos da face, né? Então, a gente tem os músculos elevadores, os músculos depressores. É importante eu saber aonde que os músculos estão, quais são os vetores desse músculo. Então, esse domínio anatômico é extremamente importante. Também, eu preciso saber quais são as zonas de risco, para não aplicar a toxina em regiões onde não são adequadas, onde eu não posso aplicar. Se eu aplicar, por exemplo, aqui na região próxima à sobrancelha, nós temos um músculo aqui, que é o músculo elevador da pálpebra superior. Se eu aplicar próximo desse músculo, eu vou ter uma ptose. Se eu aplicar próximo ao músculo elevador do lábio superior, eu também posso ter uma ptose. Nesse caso, uma ptose do olho, nesse caso, uma ptose do lábio. Então é importante ter esse conhecimento anatômico, saber exatamente quais músculos que eu vou aplicar, quais músculos eu não vou aplicar, para não ter nenhuma complicação nesse procedimento. Se você chegou até aqui, eu vou te fazer um desafio. Comenta agora, toxina botulínica aqui embaixo. Além disso, deixa um like e não esquece de se inscrever no meu canal. E até o próximo vídeo.